O STF decidiu que entidades fechadas de previdência complementar devem recolher contribuições ao PIS e à COFINS, ou seja, são aquelas entidades como a Previ, que é o Fundo de Previdência dos Empregados do Banco do Brasil. Então, a discussão era se era devido ou não contribuições ao PIS e à COFINS por essas entidades, e o STF, como eu já disse que sim. Vamos lá, fique até o final para vocês compreenderem todos os fundamentos aqui relacionados ao caso. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que trata sobre o assunto das contribuições ao PIS e à COFINS, e eu fiz todo um histórico sobre a norma. Hoje eu vou passar sobre isso aqui um pouco mais rápido. Se quiserem ver um pouquinho mais detalhadamente, vejam o meu vídeo sobre os temas 630 e 684 do STF, tá certo? Mas o que é que a gente tinha aqui? Antes da Constituição Federal de 88, a contribuição ao PIS era prevista na Lei Complementar 7 de 1970, que falava apenas na contribuição sobre o faturamento. Veio a Constituição de 88 e disse, no artigo 195, que, de fato, a União pode instituir contribuições sociais em face dos empregadores sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. E é o caso justamente da contribuição ao PIS, que é sobre o faturamento, como a gente viu aqui, que já estava na Lei Complementar número 7 de 70. A Constituição Federal também dispunha, dispõe até hoje, que qualquer outra fonte destinada à manutenção da Seguridade Social que não esteja prevista na Constituição, aí deve obedecer o artigo 154, inciso 1 da Constituição, que diz que essa instituição do tributo depende de lei complementar. Certo? Então, é uma reserva de lei complementar quando o fato gerador não está previsto na Constituição Federal. Portanto, no caso dessa contribuição social, se não for sobre o faturamento, se for para algo para além do faturamento, dependia de lei complementar. Tá certo? E ficou a discussão sobre o que vem a ser efetivamente um faturamento, e o STF, primeiramente, no recurso extraordinário 150.764, disse que o conceito de receita bruta e faturamento coincidem, certo? Então, é aquilo que vem das vendas da empresa, né? E depois veio a Lei Complementar 70 de 91, que fala sobre a tributação sobre a receita bruta, e aí o STF, mais uma vez, disse que, olha, receita bruta sempre foi o conceito de vendas de mercadorias e serviços. E aí o STF declarou a constitucionalidade, porque apesar de falar lá em receita bruta e não em faturamento, como dispõe o artigo 195 da Constituição, não teria extrapolado o conceito de faturamento. Mas o que vai se destacar aqui para a gente é a Lei 9.718 de 98, que é a lei que foi enfrentada nesse tema 1280 e também em vários outros temas do STF, certo? E nessa lei, o que é que aconteceu? Ela veio e disse que a contribuição ao PIS ela incidirá sobre a receita bruta, só que agora disse que é irrelevante o tipo de atividade que gerou essa receita. Portanto, vai além do conceito da incidência sobre as vendas, certo? E aí o STF declarou a inconstitucionalidade dessa previsão porque extrapolou o conceito de faturamento. Então, a gente tem aqui o recurso extraordinário 346.084, e o tema 110 do STF, nesse sentido dessa inconstitucionalidade, porque aqui precisava, para incidir sobre a receita bruta, precisava de uma lei complementar, e aqui era uma lei ordinária. Como eu disse, há uma reserva de lei complementar aqui no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, combinado com o artigo 154, inciso 1, também da Constituição. Então, aqui foi reconhecida essa inconstitucionalidade, pelo que a tributação voltou a ser apenas sobre o faturamento, né? Se manteve, no caso, apenas sobre o faturamento. Isso veio a ser corrigido, portanto, pela emenda constitucional número 20, de 98, que alterou o artigo 195 e agora passou a prever
que essa tributação pode ocorrer também sobre a receita. Mas isso não faz com que tenha gerado uma constitucionalização superveniente das normas. Isso é uma figura que não existe no nosso direito, né? Então, se uma norma ela foi editada em desconformidade com a Constituição, ela é nula, mesmo que a Constituição venha a ser alterada posteriormente, isso não vai convalidar aquela norma que já nasceu nula, né? Então, apenas as normas posteriores à emenda constitucional 20, que prevê uma tributação via contribuição social sobre a receita bruta com um conceito diferente de faturamento, é que vão ser constitucionais. Então, essa receita bruta sobre qualquer tipo de atividade, né? E isso veio acontecer apenas com as leis 10.637 para o PIS e a lei 10.833 com a COFINS. Então, a partir daqui, de fato, houve um alargamento do conceito de receita bruta, então a base tributável foi ampliada, certo? Agora já com previsão constitucional. E antes de prosseguir, eu vou pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de clicar no botão de curtir, de se inscrever e também ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Dito isto, vamos voltar aqui para a análise do julgado. Então, a questão posta aqui no tema 1280 era justamente a de saber se, à luz da Lei 9.718, se cabia a incidência de contribuição ao PIS e COFINS para essas entidades fechadas de previdência complementar. Porque, como eu disse, nessa época, né, antes das leis 10.637 e 10.833, apenas cabia a incidência sobre o faturamento, né, que aí na época, então, receita bruta era sinônimo de faturamento. Hoje já o conceito de receita é maior do que o de faturamento, né? A partir dessas duas leis aqui já foi ampliado, como eu disse, mas a discussão no caso era se antes dessa ampliação já podia haver essa tributação sobre entidades fechadas de previdência complementar. E o STF disse que sim, como eu já disse no início do vídeo, porque, e aí ele voltou aqui a puxar o que eu já mencionei nos temas 630 e 684, que são temas que falam sobre a tributação, sobre bens, sobre a locação de bens móveis e imóveis. E aí, naquela oportunidade, o STF adequou um pouco o conceito de faturamento, porque lá atrás, como eu disse, ele falava que faturamento é sobre a venda de bens. Mas tem empresa que não atua exatamente na venda de um bem, né? E aí o STF disse, não, na verdade é sobre a atividade que é típica de uma empresa. Ou seja, aquela atividade que a gente espera que ela desempenhe. Então, por exemplo, se uma empresa é uma imobiliária, é natural que ela alugue imóveis dela própria ou de terceiros, pelo que a atividade típica dela é alugar bens. Diferente é a situação de uma empresa que vende artigos de cama, mesa e banho e, eventualmente, ela, com o lucro dela, vem adquirir um imóvel e ela aluga esse imóvel para complementar a renda dela. E aí, nesse caso, esse aluguel de imóvel não vai ser a atividade típica dessa empresa, né? Pode ser a atividade típica de outras empresas. Então, o STF disse aqui que a alocação de bens pode ser tributada desde que seja a atividade empresarial típica daquela empresa. E agora, aplicando esse mesmo conceito, o STF veio e disse que os rendimentos de aplicações financeiras de entidades fechadas de previdência complementar, eles são uma das principais fontes de renda dessas entidades. E aqui eu vou ler um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, que ele fala sobre o que vem a ser a atividade típica, e vai bem na linha do que eu já mencionei antes. Ele disse assim que uma atividade empresarial típica seria aquela que decorre da própria natureza do exercício empresarial da entidade, realizada de maneira corriqueira e esperada. Ou seja, não se trata de um empreendimento obtido de maneira estranha ao exercício da atividade fim das entidades de previdência complementar. Isso porque a entidade de previdência complementar ela recebe o pagamento dos prêmios dos segurados, né, dela, e ela vai aplicar esse valor no mercado, né? Então, ela está lá, na verdade, justamente para isso, para pegar o dinheiro
dos segurados, aplicar e lá na frente ela vai devolver esse valor para a pessoa quando ela se aposentar, né? Evidentemente que ela vai tirar apenas uma taxa de administração, que é o lucro dela, né? E essa atividade de aplicar esse dinheiro e tirar uma rentabilidade é muito lucrativa. Inclusive, o STF apontou que o conjunto das entidades fechadas de previdência complementar teve um superávit de 14 bilhões de reais em 2023. Portanto, não é uma atividade meramente acessória, não é algo eventual na atividade dela, né? É algo que faz parte da atividade fim da entidade fechada de previdência complementar. Então, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator para o acórdão, ele mencionou justamente o tema 630 e 684, como eu mencionei, também o tema 699 do STF, que diz que pode incidir imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido sobre as rendas dessas entidades também, porque justamente elas oferem lucro, sendo irrelevante também se ela é a entidade com fins lucrativos ou não, porque esse lucro, ainda que ela tenha uma finalidade não lucrativa, né, mas eles são incorporados ao seu patrimônio e distribuídos aos seus segurados ou associados. No entanto, o STF fez uma ressalva de que essa possibilidade de incidência aqui, ela não afasta a existência de isenções e deduções previstas em lei. E acontece que as leis 9.718 e 9.701, elas prevêem isenções sobre os valores que são recolhidos para as provisões e reservas técnicas, ou seja, os valores que são, de fato, destinados ao custeio das aposentadorias lá na frente, tá certo? Então, na prática, essa tributação vai incidir apenas sobre a parcela dos rendimentos dessas entidades que são destinados à gestão administrativa da entidade, certo? Então, porque há uma isenção, e aí é uma questão de escolha legislativa, né, de afastar da tributação dessas entidades essa parcela dos rendimentos dela, mas no caso, se houver uma alteração legislativa, poderia voltar a tributar sobre isso aqui, mas há uma isenção, então essa isenção vai continuar existindo enquanto não houver alteração legislativa. Como eu já disse, né, essa discussão toda era sobre o período anterior às leis 10.637 e 10.833. Por sinal, o ministro Alexandre de Moraes até queria colocar na redação da tese, e eu vou ler daqui a pouco para vocês, a referência de que essa constitucionalidade que foi declarada agora da tributação era referente à lei 9.718. De toda forma, prevaleceu então essa redação aqui, que diz que é constitucional a incidência de PIS e COFINS em relação a rendimentos auferidos em aplicações financeiras das entidades fechadas de previdência complementar. E, repetindo só mais uma vez, essa discussão aqui, ela não tratava, né, sobre o regime estabelecido a partir da emenda constitucional número 20/98 e instituído pelas leis 10.637 e 10.833. A discussão aqui era sobre a lei 9.718 de 98. De toda forma, o STF não fez essa distinção para dizer que essa discussão, essa tese diz respeito apenas a essas normas aí, até porque a verdade é que após as alterações legislativas, aí que agora há mais previsão ainda da incidência, né? Porque agora tem previsão constitucional e legal para essa tributação. Então, a partir dessas leis aqui, nem há discussão, né? A discussão era sobre o período anterior. E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram do conteúdo, lembre-se sempre de curtir e também de se inscrever no canal, certo? É muito importante esse ato de apoio, até mesmo para eu saber que esse trabalho aqui é relevante e me motivar mesmo para continuar aqui gravando vídeo para vocês. Muito obrigado e até a próxima.